Boa tarde, meus queridos amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live da nosso aquecimento para a Semana da Psicanálise 360, que vai ocorrer daqui a uma semana e pouquinho, né? Nós vamos trazer um conteúdo para você de profundo, um conteúdo que vai permitir que você entenda um pouco mais sobre a perspectiva da programação neurolinguística, né, da psicanálise, sobre alguns assuntos que, de certa forma, são de interesse para todas as pessoas. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem interessante, hein? Bem breaking news, que é o tema relacionado à nossa perspectiva, né? A nossa perspectiva do que a gente chama hoje de inconsciente. O que é esse tal de inconsciente que todo mundo fala, né? Será que existe o subconsciente ou isso é conversa, né? Os psicanalistas ficam loucos quando a gente diz que tem um subconsciente, né? Da onde veio essa ideia do inconsciente? Será que nossa vida está sendo comandada por essas forças inconscientes e muitas vezes a gente nem sabe por que elas existem, né? Ou como nós adquirimos? E ainda mais, será que tem alguma coisa na nossa mente que não foi aprendida de forma tradicional, ou seja, pelas nossas próprias experiências, foram herdadas? Será que é possível a gente ter representações inconscientes herdadas? E a gente vai falar sobre tudo isso, sobre uma perspectiva freudiana, nós vamos entender também sobre uma perspectiva de Jung, né? Entender como é que essa abstração que a gente hoje chama de símbolos dentro desse processo de inconsciente coletivo, como é que tudo isso funciona. É isso aí, pessoal, mas vamos lá, olha só. Eu estou aqui com boa tarde, Donato, Alexandre, salve, salve. A psicóloga também está aqui, Francina, está aqui o Fernando, a Mayra Ribeiro, Regis, a Tacira Júnior Nutri, está aqui também, a Tássia, a mentora Paula Freitas acabou de entrar. O assunto hoje é bem interessante, então fica comigo, estamos apenas começando a entender melhor o que é esse inconsciente coletivo, né? E o que é o tal do inconsciente. Você está curioso? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, durante muito tempo na minha vida, eu ficava pensando assim, meu Deus, por que eu reajo desse jeito? Por que eu tenho esse pensamento, né? Porque muitas vezes eu vou me relacionar com a pessoa e fico sempre criando uma expectativa que ela reaja de uma determinada forma. Ou muitas vezes eu tenho algumas ideias que eu não sei de onde eles vieram, né? Essas ideias vêm por meio de representação em sonhos, né? Às vezes por meio de insights. Será que tem alguma coisa além que nós não estamos percebendo pelos nossos sentidos? É muito curioso isso, porque quando a gente pensa em percepção, sobre um olhar do nosso dia a dia, a percepção é pelo que a gente percebe pelos sentidos, né? Olha, eu estou vendo esse óculos existe, ó. Isso aqui é um relógio, estou vendo o relógio. Estou sentindo o cheiro da comidinha gostosa daqui de casa, né? Eu vou almoçar daqui a pouco, né? Estou sentindo também, nossa, uma sensação aqui em Brasília está um pouquinho frio, né? Ou seja, eu estou baseando a minha realidade, né? E essa realidade, ela está sendo baseada por meio de quê? Dos sentidos. Estou percebendo isso, estou tendo consciência disso. Olha só, isso aqui é um tripé de câmera, etc. Mas muitas vezes nós não percebemos o que estamos, não temos consciência do que a gente está percebendo. Muitas vezes a gente assiste um filme e tem um monte de imagens no filme, tem um monte de coisas, conversas que acontecem no filme e que às vezes você está sendo influenciado sem saber. Olha só, está sendo influenciado sem saber. Muitas vezes você escuta uma música e repete aquela música e você está lá, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Talvez eu não seja o melhor cantor do mundo, né? Você não vale nada, mas eu... E esse negócio vai ficando meio chiclete. Essa música já tem o quê? Mais de 5 anos e a gente não esquece, né? Aí chega em algum momento, a gente pega e solta isso pro outro.
Você não vale nada, mas eu gosto de você. De onde veio isso? Você está assim, caramba, como é que eu estou reagindo dessa forma? Então essas informações que entram via chiclete na nossa mente, né? Da onde elas vêm? Como é que elas são criadas, né? E quem começou primeiro a pensar sobre isso foi Aristóteles, né? Quando Aristóteles, que foi um filósofo, ele começou a trazer esse pensamento de que, cara, nós temos que voltar a atenção para o autoconhecimento, ó. Não adianta a gente ficar entendendo, né, querendo entender o universo, o espaço, se a gente não entende nem a si mesmo, né? Se a gente não conhece nem a si mesmo. E aí esse pensamento que veio ali de Sócrates, Platão, houve uma corrente dentro da filosofia de tentar entender esse ser humano. Quem é esse cara, velho, que está aqui com a gente e a gente não entende muito bem ele, né? E a partir desse momento, houve-se uma descoberta que muitas coisas do que a gente sabia e como a gente reagia, ele não era percebido. Ele estava onde? Deu-se um nome a isso. Que nome foi esse? Inconsciente, né? Ou seja, aquilo que não é consciente. Por que não é consciente? Porque a sua mente trabalha de um jeito muito curioso. Vamos entender isso primeiro antes da gente entrar nessa abstração da consciência. Se eu chego para você, se você teve uma experiência na infância com um carrinho do Batman, eu tive essa experiência, né? A partir do momento em que eu vi aquele carrinho, brinquei com ele, a minha mente registrou isso, criou um espaço, categorizou aquilo é um carrinho que eu me divirto muito. A partir desse momento, todas as vezes que eu ver o carrinho, eu não fico mais pensando sobre ele. Eu vou reagir automaticamente. Anota isso, hein? Isso é importante, ó. Reagir automaticamente. Ou seja, são padrões emocionais, padrões de pensamentos que nos fazem reagir automaticamente. Repetindo, ó, automaticamente. Então, percebeu-se que muitos desses processos automáticos, eles depois são esquecidos como você o desenvolveu, como você aprendeu isso, porque ele vai ficar somente com a parte automática. Né? Isso acontece em diversos cenários da nossa vida. Por exemplo, quando você vai aprender sobre felicidade, você encontra aquele seu tio maravilhoso, e aquele seu tio é muito alegre, muito feliz, né? E todas as vezes que você encontra com ele, ele está feliz, existe uma chave dentro do teu cérebro que diz, todas as vezes que eu encontro esse meu tio, ele está feliz, eu vou ficar feliz também, né? E isso vai sendo armazenado em categorias, vai sendo armazenado na tua mente. Que mente é essa? Sobre a perspectiva freudiana, essa é a sua mente inconsciente. Então, o que é que tem na sua mente inconsciente? Todas as experiências que você teve na sua vida, cara. Tá? O problema ocorre não é com as experiências positivas, porque essa você está aqui, ó. Tá aprendendo, aprendeu a escrever. A tua escrita está onde? No teu inconsciente. Você aprendeu a andar de carro. Aprender de carro está onde? No teu inconsciente. Está tudo lá. Tudo que você faz de forma automática. Só que quando a gente vai pensar sobre as doenças mentais, elas também estão lá. Porque muitas vezes esses processos eles foram condicionados na tua infância, né? Eles foram aprendidos na tua infância e você nem lembra mais. Se você teve ali um pai ou uma mãe, né, que foi muito opressora em você, batendo, aí você diz assim, rapaz, bicho, eu aprendi a receber opressão, eu aprendi a receber uma coisa, eu fico com medo quando uma pessoa eleva mais o tom de voz. E aí quando eleva o tom de voz, o que é que acontece? Você acaba, traz aquela coisa avassaladora, porque você lembra de quando você era criança e seus pais tratavam você desse jeito. Isso tá onde? No inconsciente. Tá tudo automatizado lá, cara. Tá tudo automatizado, tá tudo lá. Como você aprendeu a andar de carro, de bicicleta, como você aprendeu a escrever, cara, tá tudo lá. E aí o que acontece? Quando a gente fica adulto, a gente não lembra mais como nós aprendemos isso, né? A gente não lembra mais. E aí a gente fica pensando assim, cara, por que eu tenho medo de barata? Porque tem pessoas que têm medo de barata e outras pessoas não. Diz, cara, como é que eu desenvolvi isso? Aí você vê uma barata, se desespera, né? Se desespera. Essa reação automática.
uma reação de luta ou fuga, né? Uma reação que está no teu cérebro numa área muito específica, que é na amígdala, e aí ela te impulsiona a partir de um sistema que nós chamamos parasimpático e simpático. Eu costumo dizer que o simpático ele excita e o parasimpático ele fala parasimpático, ou seja, ele inibe esse comportamento. E aí você starta no teu sistema nervoso reações fisiológicas que você não tem a menor ideia de onde surgiram. Então o inconsciente ele tem tanto os teus aprendizados positivos, como também os teus aprendizados negativos, aqueles que fizeram você se recuar, aqueles que fizeram você se fechar, aqueles que permitiram que você simplesmente não desenvolvesse a sua capacidade de enfrentar aquilo. Né? A esses processos, Freud deu o nome de emoções represadas, né? Recalcadas, ou seja, o inconsciente ele vira um repositório de todas essas frustrações, desses traumas, desses conflitos que nós também aprendemos, né? Porque faz parte da nossa vida, né? Tá tudo lá. Aí você diz assim, caramba, quer dizer que eu fui programado durante a minha vida toda sobre a perspectiva dos meus cuidadores, dos meus professores, dos bullying que eu recebi na escola, né? Dos tapas que eu recebi do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, do meu pai falar para mim, você não consegue, você é irresponsável, a única obrigação que você tem, e tá tudo lá guardado e tá automatizado. E sensível ao quê? Sensível a essas variáveis do ambiente, né? A esses estímulos ambientais que muitas vezes, quando eles startam em você, você lembra daquilo ou não, mas você reage. E essa reação fisiológica, ela é o que a gente estuda, né? Porque a pessoa, quando uma pessoa fala meio caladinha assim, ela se irrita. Porque uma buzina do carro te irrita. Porque quando você vê uma pessoa no supermercado sendo uma pessoa gritando com a outra, você se incomoda e quer bater naquela pessoa, né? Por que você se incomoda com a pessoa que olha para você de uma forma mais incisiva? Por que você parte com agressividade? Assim, quando a pessoa te enfrenta, né? Quando ela faz uma pergunta e você não consegue controlar suas emoções. Porque tudo isso está represado, recalcado lá no inconsciente. Essa porra tá tudo automatizado lá, velho. Você nem sabe o que é e muitas vezes você nem percebeu quando você desenvolveu isso. Olha só que coisa louca, né? E aí isso talvez seja causa para muitos dos processos de ansiedade. Talvez isso seja causa para muitos dos processos de estresse. Talvez isso seja causa para muito do que eu tô aqui, trazendo de resposta, né? Tanto positivo como negativo. Né? O mais interessante desse processo é que pensar sobre a perspectiva inconsciente, ela nos dá também a ideia de que a gente tem recursos. Uau, break news, anota isso. Mas antes de a gente entrar nesse critério, nesse processo, eu quero que você me diga, tá interessante isso que eu estou te falando? Você concorda com isso? Que de certa forma hoje esse inconsciente são as suas reações automáticas, sejam elas fisiológicas ou emocionais, que muitas vezes você não sabe onde você desenvolveu? Se você concorda com isso, você está achando interessante esse tema, ser desenvolvido dessa forma, dá o seu curtir aí, dá muitos coraçõezinhos e encaminha para os teus amigos. De repente, alguns amigos gostariam de saber que muitas das reações que ele tem estão guardadas, estão automatizadas, eles nem sabem o motivo pelo qual eles têm isso, né? Dá muitos coraçãozinhos e lembre-se de encaminhar para outras pessoas para a gente bombar essa live aqui, tá? E aí o que acontece? Já que você tem tudo isso, a pergunta é, cara, e se eu não quiser, cara, reagir desse jeito? E se eu não quiser ficar pilhado quando alguém me faz uma pergunta que me deixa desconfortável? E como é que eu lido com os erros, né? Porque nós somos passíveis a erros, né? Como é que eu lido com os erros? Será que eu tenho esse julgamento que as pessoas estão me julgando, que acham que eu sou desonesto, ou que eu sou uma pessoa que não sou competente? Como é que eu estou lidando com o desenvolvimento da empatia? Muitos desses processos foram aprendidos lá atrás, quando você ainda era muito criança,
nesse inconsciente. E o inconsciente hoje é o repositório, isso mesmo, olha só, é o repositório que tem todas as questões. Bem, isso foi a ideia de Freud. Com o passar do tempo, essa ideia foi evoluindo, né? Se percebeu-se que esse inconsciente ele não tinha só essas emoções represadas, né? Que esse inconsciente não tinha somente essa carga negativa, não tinha somente esses impulsos, esses desejos, essa coisa meio quero sexo todo dia, né? Quero agora fazer sexo, quero ser agressivo, essa minha agressividade, esses meus impulsos agressivos, essa coisa meio animal, né? Não tinha só isso. Tinham também recursos. O que significava isso? Qual é essa palavra? Como é que ela é entendida dentro desse contexto? É que do mesmo jeito que eu aprendi isso, eu também aprendi a enfrentar, eu também aprendi a me proteger, eu também aprendi a como transferir isso para outras áreas e ali devagarzinho até eu me preparar. Eu aprendi muitas outras coisas que também estão lá no inconsciente. Então esse inconsciente, ele não é só um repositório, hoje a gente entende dessa forma, de emoções negativas, de trauma, essa coisa meio avassaladora, mas ele também é repositório de emoções positivas. Ele também é repositório do seu processo de determinação, da sua motivação. E que se você souber como ativar isso, você tá no break news, né? Você tá assim, porra, velho, eu bingo na minha vida. Se eu souber como acessar esses recursos, inibir aqueles que eu não quero. Preste atenção que eu vou te falar agora, anota isso. Se eu consigo inibir esses processos automáticos, e acessar os processos automáticos que eu desejo, que tem recurso, eu começo a ter um pouco mais de autoconhecimento e controle sobre a minha gestão emocional. Entende? A pessoa diz, caramba, velho, esse negócio é interessante, gostei disso. Quer dizer que eu posso acessar minha determinação? Posso, desde que eu saiba como acessar isso, né? Aí eu digo assim, cara, eu também posso deixar aquela reação fisiológica negativa represada, né? Em remissão, ou seja, que ela não, de certa forma, fique ativada ali. Opa, cara, isso é interessante também. Quer dizer que do mesmo jeito que eu posso aprender a lidar com essas questões, impulsionando esses recursos, eu também posso inibi-los. Foi a partir daí que Freud acreditou que quando você traz essas questões para a consciência, existe um processo de dessensibilização. Ou seja, eu estou aí agora dando a ideia de que quando eu gero um entendimento do porquê que aquilo ocorreu, e esse entendimento maduro hoje, o que ocorreu quando eu tinha 5 anos, 7 anos de idade, esse amadurecimento, essa consciência me permite automaticamente dessensibilizar essas questões fisiológicas aleatórias que estavam vindo dentro desse processo. Que interessante isso, né? Muito interessante. Isso me permite concluir, portanto, que muitas vezes, para eu avançar, eu preciso resolver esse passado, né? Para eu seguir em frente, eu preciso entender quais são essas amarras, essas correntes que estão me puxando para baixo, que estão me puxando lá para recuar, né? Que estão me impedindo de seguir em frente, justamente porque eles foram aprendidos lá atrás. Muito bem, sendo aprendidos lá atrás, sendo condicionados, né, por repetição, com muita carga emocional, sendo represados porque simplesmente eu não gostaria de enfrentar isso, né? Não tenho interesse em lidar com isso, então eu utilizo o quê? Eu começo a fugir. No momento que eu começo a fugir dessas sensações, porque eu fujo? Porque eu não sei lidar com elas. Porque eu não sei. E isso foi chamado de um mecanismo de proteção. Protege o quê? Protege a tua mente, cara. Vamos imaginar um cenário. Você chega você tem um pai que é extremamente opressor. Bate em você e tal. Aí o que você faz? Você desenvolve um mecanismo de quê? Cara, eu não quero ver pessoas parecidas com meu pai. Por que isso?
Porque todas as vezes que aparece uma pessoa parecida com meu pai, eu automaticamente starto essas variáveis de ambiente e que resgatam essas sensações fisiológicas automáticas e que me dão medo e uma sensação de raiva. E eu vou lá e combato a pessoa. Mas a pessoa às vezes não tem nada a ver com isso. É porque você lembra de quando você tinha o seu pai, aí você não sabia lidar com aquilo. Por isso que é proteção, eu não sei lidar com aquilo. Já que eu não sei lidar com isso, o que é que eu faço? Me protejo. Me protejo como? Eu não quero ver. Ou então, não, isso aí na verdade eu merecia mesmo, eu era meio danado. Ou então eu vou reprimindo aquilo, guardando dentro de mim. Um dia eu resolvo isso, um dia, né? Aquele sentimento de vingança, né? E outras formas mais. É a forma que nós temos de nos proteger. Natural, né? Natural. E muitas vezes você não encontra, naquele momento que você era criança, a habilidade necessária para enfrentar e desenvolver as estratégias para lidar com aquilo. Afinal de contas, você era muito pequenininho. Muito bem, sabendo que o inconsciente tem essas emoções reprimidas, recalcadas, que tem também os seus recursos, os seus aprendizados positivos, e que esse inconsciente é uma abstração, né? É uma abstração louca, mas que representa nada mais, nada menos do que as nossas reações automáticas a esses estímulos, essas variáveis ambientais que nós aprendemos. Aí nós começamos a pensar, vamos pensar sobre isso. E quando a gente tem esses processos e a gente define um significado, onde está esse significado? Quando você chega e você esqueceu de ser, você foi esquecido na escola e você chegou à conclusão de que seu pai não gosta de você porque simplesmente ele estava numa reunião importante e ele teve que atrasar meia hora, e aí desde pequenininho, só por causa desse atraso, você chegou à conclusão, somente por meia hora que você ficou na escola, que seu pai não gosta de você, na verdade nunca gostou, ele preferencia outro irmão. Esse sentido, esse significado, cara, como é que ele é gerado, bicho? Como é que ele é gerado? Aí a psicanálise começou a ter duas vertentes, né? Uma vertente mais linguística, e essa vertente mais linguística estava mais interessado nessa questão de como o significado por meio da linguagem interfere e define essas experiências. Para isso, nós temos a figura do Lacan, que começou a pegar tudo aquilo que Freud desenvolveu, né, sobre a perspectiva do inconsciente e inseriu. Freud já falava sobre isso, mas ele definiu de uma forma mais, vamos dizer assim, mais estruturada, né? O que são as representações internas. Então hoje a gente trabalha com a ideia de que essa bagunça aí que está no inconsciente, que é um negócio meio louco, assim, tudo misturado, reagindo de forma aleatória, louca, quando a gente dá sentido e significado para ela, a gente meio que dá uma organizada. Opa, vamos organizar essa bagaça aqui. Então a linguagem, ela tem um papel de organizar essa bagunça que está aqui. E isso faz sentido. Então a nossa primeira representação, ela é simbólica. Guarda isso na tua cabeça, guarda isso na tua cabeça. Simbólica. Por quê? Porque a linguagem é um símbolo. Eu estou aqui comunicando para você de uma forma simbólica. Eu estou usando os símbolos. Que símbolos são esses? A língua portuguesa. É um monte de símbolo. A, B, C, D, E, F. E palavras juntas que eu junto e dá uma fonética diferente, né? Que dá um tom diferente ao meu tom de voz. São símbolos. Um monte de símbolos. Aí Lacan diz, então vamos estudar esses símbolos que estão no inconsciente, né? Vamos estudar essa bagaça aí, velho. Entender como é que elas interferem, potencializam essas emoções, né? Como a gente entende. E aí entender a linguagem não é uma coisa assim, meu amigo. Por quê? Porque o ser humano é maluco, doido. Tem muita coisa aqui dentro guardada. São muitas abstrações, são muitas representações. Não existe dois seres humanos iguais. E aí é quando a gente entra nessa perspectiva, né, louca, alucinante, de que cada pessoa ela é única. Por quê?
Porque no momento em que ela dá significado àquelas expressões e aquelas experiências que ela teve, ela cria uma nova representação. Essa representação na PNL nós chamamos de mapa. Então, o que é o mapa? É o conjunto de representações simbólicas por imagem que você vem acumulando no decorrer da sua vida. E que você precisa dar uma atualizada nessas representações de vez em quando, porque senão você fica meio desatualizado. Né? Então, essa ideia das representações, ela veio de Lacan. E uma outra vertente que saiu ali de Freud foi Carl Jung. A gente vai falar sobre ele agora. Lacan eu vou deixar um pouquinho de lado porque é a minha paixão. Né? Vamos estudar agora Carl Jung. O que Carl Jung fez? Carl Jung foi parceiro de Freud, era médico também, aquelas coisas todas. Né? Os caras eram meio bicudo assim. E aí, Jung chegou assim e disse, rapaz, ó, esse negócio do inconsciente é muito legal, mas a gente tem que aprofundar esse estudo. Por que Carl Jung pensou isso? Ele disse assim, ele chegou à conclusão que tinha muitas imagens nesse inconsciente dele que não tinham vindo das experiências dele. Ele disse assim, rapaz, é mesmo, não vem das minhas experiências. Então você imagina que você tem um sonho, e nesse sonho aparece, sei lá, uma charrete no meio de uma ponte da Idade Média e que te atropela. Aí você diz assim, porra bicho, e da onde veio isso? Se eu nunca fui na Europa, eu não sei o que é Idade Média. Da onde veio essa informação? Então Jung começou a querer entender como é que a gente criava umas representações malucas. E naquela época não tinha televisão, né? Naquela época não tinha internet, né? Porque a gente pode dizer, o cara viu num vídeo no YouTube. Naquela época não tinha isso, cara. Naquela época não tinha isso. Aí ele disse assim, cara, esses símbolos, agora ele conceitua, ele diz, agora esses símbolos na verdade são arquétipos. Que vem da onde? Vem de um processo metafísico. Ou seja, não existe uma explicação lógica. Não existe uma experiência que valide isso. Isso vem por uma herança. Mas herança da onde, bicho? Da onde vem essa herança? Aí ele foi para o lado mais espiritualista. Ele diz que essa herança vem na alma. Hoje a gente sabe que num processo mais profundo, além disso, a gente sabe que essa herança simbólica, ela muitas vezes vem passada ali de gerações para gerações por meio de histórias, né? Por meio de representações visuais. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então ele chamou esse conjunto de símbolos que não eram provenientes da própria experiência, mas que startavam também emoções em vocês de inconsciente coletivo. Chegamos nele. Então nós temos o inconsciente pessoal, que é aquele inconsciente definido por Freud, fruto das tuas experiências na fase infantil, e você tem ali, o inconsciente coletivo, cara, que tem o que? Eu sei lá o que vem dentro desse negócio, cara, eu não sei, Tem uma hora que eu vejo aqui um símbolo, que eu vou procurar na internet, esse símbolo já existe. Eu digo assim, mas eu não fui lá na Europa, né? Cara, eu não fui lá na França, porra. E como é que eu sei disso? Como é que eu sei disso? Como é que uma criança de 3 anos consegue tocar um piano, cara? Que coisa louca é isso? De onde vem esse negócio? Então, e aí o que aconteceu? Jung começou, proveniente de toda a influência que ele teve, espiritualista, ele buscou na religião, na mitologia principalmente, a explicação para esses símbolos. E hoje nós consideramos, toda a cadeia científica, até científica, que hoje uma das áreas de obtenção do conhecimento é fruto do que Jung projetava, que era justamente esses arquétipos que são passados de gerações para gerações, que esse inconsciente coletivo é fonte de sabedoria. Sabedoria. Então, muita coisa do que você tem aí, que você aprendeu, é fruto de sabedoria de toda a tua herança, cara, dos teus pais, da tua mãe, de tudo que você herdou, Que você herdou por quê? Cara, foi bem DNA,
Foi porque tua mãe contava história para você? Ah, não sei como ele herdou. Foi espiritual, foi reencarnação, foi alma. Pode ter sido tudo isso. Mas o que importa mesmo é entender que você não é só fruto das suas experiências, para a perspectiva junguiana. E que você, muitas vezes, não pode sair culpando papai e mamãe por tudo. Porque houve também uma carga genética que está definindo ali algumas memórias suas, né? Algumas dessas representações. Existe algo que a gente não sabe ainda, que nós vamos caracterizar apenas como metafísico, que de certa forma interfere na tua vida. Quem tem medo de cobra aí? Quem tem medo de cobra? Vamos lá, vamos começar pela experiência que Jung mais gostava de fazer. Quem tem medo de cobra? Aí você diz assim, cara, eu tenho medo de cobra, eu morro de medo de cobra. Tá, mas você já viu uma cobra? Você já teve experiência com cobra? Você já viu algum filme onde tinha uma cobra? Eu nunca vi. Eu nem gosto daqueles filmes de cobra. E por que você tem, cara, medo de cobra? De onde veio esse medo de cobra? Que está enraizado em você. Se você nunca viu uma cobra, eu nunca vi uma cobra, a não ser no zoológico, né? Eu nunca tive isso, eu nunca trouxe nada relacionado a isso. Ó, o Flávio está falando uma coisa aqui, ó. O Flávio falou uma coisa interessante aqui, ó. Platão dizia sobre esse conhecimento era uma religação. Perfeito, perfeito. Como é que eu, que nunca vi uma cobra, tenho medo de cobra? De onde veio esse símbolo? Eu, cobra, eu, medo de cobra. Eu, cobra, medo de cobra. De onde veio isso? Veio de um inconsciente coletivo. Perfeito? Veio de uma informação que alguém chegou para mim e disse, ó, cobra é perigoso. Por exemplo, né? Mas eu não lembro, meu pai nunca falou isso para mim, minha mãe nunca falou isso para mim. Porque eu na adolescência, eu não tinha internet, não tinha nada disso, eu tinha medo de cobra, nunca tinha visto nada igual, aranha, esse tipo de coisa. Então, a justificativa de Jung para esses medos que a gente não teve uma experiência prévia é que isso é herdado em formato de símbolos. Símbolos. Então, tem um símbolozinho na tua cabeça, que é fruto de quê? De tudo que você viu, cara, tá categorizado aí. E esse símbolo diz, cobra, medo, pronto, acabou, cara. É uma ligação, mesmo você não tendo nenhuma experiência com isso. Alguém falou para você, você viu na televisão, viu um cartaz, viu um folheto, você viu uma vez, escutou sua avó falando pro seu pai que teve um primo que morreu de uma picada de cobra. E isso, né, trouxe em você um símbolo. O que significa, olha só, esses símbolos são chamados de símbolos erráticos, né? O que são um símbolo errático, não é porque ele é errado, não. É porque a maioria da população, quando vê esses símbolos, associa. Se você vê um símbolo da cruz, o que é que você pensa? Pô, o símbolo da cruz faz referência direta ao cristianismo. Em qualquer lugar do mundo, a não ser os aborígenes, os indígenas, né? Que você mostrar uma cruz, a pessoa automaticamente vai fazer uma associação, né, ao cristianismo. Então, essa imagem de cruz, aonde você vê, cara, você vê que a imagem start em você uma emoção, automaticamente. Então, Jung definia que isso faz parte do inconsciente coletivo. Mesmo que você não seja um cristão, mesmo que você não vá para a igreja todos os dias, mesmo que você vê uma cruz, você lembra, né? Se você vê um olho, você fica assustado. Cara, será que isso é ocultismo, né? Será que isso aí é uma coisa meio, né, do capeta, né? Um olho assim, a pessoa, uma camisa com olho. Assim, rapaz, eu não tenho medo desse negócio. Por que você tem medo? Um olho é um olho, pô. Um olho é um olho, né? Uma vez eu fiz uma camiseta com um olho bem grande, assim, na minha camiseta, e eu saí por aí, o pessoal se assustava quando viu o olho. Eu disse, pô, é um olho, cara. Pra mim só significa um olho. O pessoal, não, rapaz, o negócio é meio ocultista. Ele tá com um olho, é o terceiro olho. É o olho do capeta. Não, cara, não, é só um olho. Então, esses arquétipos que a gente vai condicionando no decorrer da nossa vida, são muito curiosos. Alguns são bem engraçados, inclusive. Mas Jung chamava de inconsciente coletivo. Herdado, de alguma forma, e trazendo essas representações. Pessoal, tá interessante esse conteúdo? Vai para a parte mais interessante agora, tá? Para você entender tudo isso, e a gente vai criar agora uns links extraordinários
Lembre-se de dar muitos coraçõezinhos, muitos corações e encaminhar para os teus amigos. Lembrando que se você não se inscreveu ainda na nossa Semana da Psicanálise, lembre-se de se inscrever agora, já vai agora. Enquanto eu vou lendo aqui o que o pessoal vai comentando aqui, né? Vai comentando. Então, se inscreve lá na Semana da Psicanálise, o link está lá na minha bio, tá? Se não tiver na minha bio, me manda um direct que a gente manda esse link para você. E aí lá a gente vai debater com um psicanalista clínico. Isso mesmo, a gente vai ser fogo cruzado. Nessa semana nós vamos trazer uma estrutura toda bem linear para você de como tudo isso evoluiu, como isso surgiu, né? E como a gente utiliza-se dessas estruturas, desse conhecimento para nos tratar, primeiramente, para nos curar, né? Para que a gente possa começar a perceber a influência que esses processos têm em nossas vidas, que a gente às vezes nem sabe. Então esse inconsciente está comandando a tua vida, cara. O inconsciente pessoal, fruto das minhas experiências pessoais, e o inconsciente coletivo. Essa abstração louca, né? Arquétipa, cheia de símbolos, né? Mas teve algo que Jung também percebeu. Ele percebeu que algumas pessoas, elas também nasciam com padrões arquétipos, com padrões, e isso também influenciava as reações dessas pessoas no meio. E aí ele chamou isso, né? É a teoria de personalidade de Jung. É a teoria da personalidade dele. E essas teorias são todas teorias, claro. Ele define, então, os tipos de personalidade. Inclusive, se você é psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, coach, hipnoterapeuta, terapeuta holístico, você tem que entender tipos de personalidade. Senão você não consegue ajudar as pessoas a alcançarem seus resultados. Porque esse estudo que Jung fez, talvez seja o estudo mais brilhante dele, ele permite que a gente enxergue as pessoas sobre padrões com que essas pessoas reagem ao meio, utilizando esses arquétipos internos. Ou seja, os arquétipos internos estão inconscientes, fazendo você reagir automaticamente. Então, por exemplo, você pode, de acordo com o seu temperamento, com o seu humor, você ser uma pessoa mais extrovertida ou uma pessoa mais introspectiva, né? E aí o que acontece? Se você é uma pessoa mais extrovertida, você vai ter um conjunto ali simbólico que representa isso, e você reage ao ambiente utilizando, né, esse conjunto simbólico. Perfeito? Ou seja, você vai reagir ao meio de uma forma mais tímida. Eu acho que está todo mundo me olhando. Eu não vou me expor muito não, que as pessoas vão me julgar. Eu preciso fazer meu trabalhinho aqui, quietinho. Ou de forma mais extrovertida. Rapaz, sabe uma coisa? Eu vou falar mesmo. O povo que quiser goste, não quiser, não goste. E vamos seguir em frente, né? Então, e aí Jung começou a trazer essa questão do inconsciente coletivo como uma forma herdada, e que esse processo, né, esse processo permite que a gente comece a entender esses padrões de comportamento que ele chamou de tipos de personalidade. A teoria de personalidade, eu tenho até um livro aqui que eu vou sugerir para vocês, apesar que não é o tema. Aqui, ó. As teorias de personalidade, esse livro aqui fala sobre todas elas, né? Tem várias, tem a teoria de personalidade holístico-dinâmica, tem a teoria da personalidade sobre a perspectiva behaviorista, né? Tem a teoria da personalidade sobre a perspectiva de Carl Jung, sobre a perspectiva de Freud, sobre a perspectiva... enfim, tem várias teorias, não existe só uma teoria da personalidade. Esse livro aqui é fantástico, hein? Para quem quiser se aprofundar nesse conceito, né? Isso significa que eu vou dizer assim para você, Eduardo, qual que você gosta mais? Eu vou ser sincero, eu gosto muito da teoria de personalidade psicanalítica, aquela que é defendida por Lacan, por Jung e por Freud. Perfeito? Por quê?
Porque ela é mais completa. As outras, elas ainda tem, você percebe ali, né, uma coisa meio fantasiosa, né? Aquela coisa ali, eita, aquela coisa toda. Mas quando a gente pensa sobre essa estrutura, né, já que Jung ele dedicou-se muito tempo da sua psicologia analítica, né, porque ele desenvolveu já a psicanálise analítica segundo Jung, né, a psicanálise junguiana, se a gente pudesse dizer assim, traz esse repositório interno e nos posiciona sobre um contexto histórico. Um contexto histórico. Então eu tenho lá, ó, Freud na ideia de um inconsciente pessoal. Aí vem Lacan e diz, não, cara, esse inconsciente tem representações simbólicas que são representações de sentido, de significado, por meio de linguagem, que isso é traduzido em quê? Crenças, valores, é isso aí, entende? Então, muito dessas categorias que a gente vê hoje da linguagem, elas são traduzidas, elas são sintetizadas por meio de palavras que a gente fala, de metáforas, por meio de muitas coisas que a gente vem trazendo. O pessoal está pedindo para eu mostrar o livro de novo, olha aqui, ó. Teorias da Personalidade, do Gregory e Tom N. Tá? É da Artimed. Aqui, Artimed, ó. Teoria da Personalidade. Aí tem tudo aqui, velho. Esse livro é bom demais. E olha a camiseta da Semana da Psicanálise 360. Já vou mostrar aqui, ó. Meus amigos. A gente vai começar a sortear essas camisetas daqui a pouco, hein? As próximas lives da próxima semana, toda live vai ter um sorteio de uma camiseta. Né? Agora a gente finalmente está produzindo essas camisetas. Finalmente, né? E aí você vai poder ganhar a sua camiseta Psicanálise 360 da Semana da Psicanálise, uma arte que foi desenvolvida, aqui a gente sempre diz as fontes, hein? Desenvolvida por Paula Freitas, ela que desenvolveu essa arte aqui, ó, é artista, né? Eu só apenas, a gente só desenvolveu o conceito, eu e a Elias, e ela criou isso, olha aí, artista Paula Freitas, tá bom? Bem, então... meus amigos, vai ser top, hein? E quem quiser adquirir, nós vamos colocar lá na loja do INA, tá? Para você também adquirir essa camiseta. Tá linda essa camiseta, tá linda, tá vendo? Ela representa muito bem a ação de um terapeuta, de um psicanalista, né? Muito bem, então, caramba, e o inconsciente coletivo, cara, o que é que eu faço com isso, cara? E aí a gente começa a refletir sobre algumas coisas interessantes. Isso é uma hipótese, se eu fico armazenando esses símbolos de forma meio aleatória, ou seja, estou o tempo inteiro armazenando isso, o que de fato está trazendo dentro da minha percepção, da minha mente inconsciente, o que é que ela está guardando? Ela está guardando tudo que você repete. Breaking news! Então, ela está guardando os padrões. E hoje a gente separou esses níveis. Agora nós enxergamos o inconsciente, e aí eu não vou falar como psicanalista, tá? Até porque eu não sou psicanalista. Eu vou falar agora sobre a perspectiva da programação neurolinguística. Fica atento que eu vou te falar agora, tá? Sobre a perspectiva da programação neurolinguística, eu tenho um inconsciente, que são essas reações biológicas, fisiológicas, perfeito? E essas reações biológicas, elas estão no meu inconsciente. Por quê? Porque elas estão gatilhando emoções. Então, todas as minhas emoções, as minhas reações fisiológicas, a gente agora caracteriza como esse inconsciente. Essa parte linguística que foi ali, lembra que eu falei do Lacan, que começou a dar mais ênfase? Nós vamos dizer que ele está entre esse inconsciente, que são as reações fisiológicas, emocionais, e a consciência. Algumas pessoas chamam isso de pré-consciente, outros chamam de subconsciente, ou não chamam de nada, chamam apenas de fator crítico, né? É o fator crítico ali que está definindo isso entre o consciente, ali para entrar no inconsciente. Algumas pessoas começaram a chamar isso do subconsciente. Então, sobre a perspectiva psicanalista, não existe subconsciente. Isso dá uma confusão, rapaz. Você conversar com um psicanalista e dizer para ele que existe um subconsciente, ele te mata.
Ele diz, você está maluco, cara, isso não existe não, é tudo inconsciente, para com isso, né? Mas de um processo didático, vou repetir, pelo um processo didático, nós afirmamos que essa parte intermediária, onde estão as suas representações simbólicas, né? E essas representações você tem acesso como crenças, valores, como telas mentais, como o que você escuta e tal, etc. E essas representações aqui, como eu tenho acesso a elas, nós afirmamos que ela está no subconsciente, perfeito? Agora você já sabe. Conversou com os psicanalistas, não fala de subconsciente não, que você vai apanhar. O cara vai sair louco, falando para você, nossa, você tá maluco, isso aí é senso comum, isso é esse povo de alta ajuda, que fica falando essas bobagens, é inconsciente, consciente. O cara vai ficar bravo com você. Mas você tudo bem. Agora, se você tiver dentro de um processo didático ali, o cara falando sobre, para que você entenda que esse subconsciente, na verdade, tem as suas representações linguísticas, né? Que tem ali as suas crenças, seus valores, né? E que a gente separou isso, né? As suas memórias, né? A gente separou isso somente por uma questão didática, não tem isso na sua cabeça e tal, etc. Aí o que você faz? Você fala para ele, não, é só uma representação, é a mesma coisa, é subconsciente e inconsciente, a gente junta tudo, tá bom? Então, dentro dessa abstração maluca, né, que a gente está falando aqui, e eu gosto de usar essa palavra maluca porque eu sou adepto daquela ideia de que todo mundo, de doido todo mundo tem um pouco, e eu gosto dessa ideia de florescer sobre essa perspectiva freudiana e junguiana. A gente está falando de Jung agora. Jung tem um livro do Jung, gente, deixa eu ver se está aqui ou está lá no INE, eu acho que está lá. Esse aqui, ó. Esse livro aqui de Carl Jung, se você ler, você vai enlouquecer junto, tá? É o livro vermelho de Carl Jung. E esse era, meu amigo, era o momento que ele deveria estar no estado de consciência super ultra alterada, né? São contos, são processos imaginativos que ele trouxe aqui, que ele utilizou para representar, para idealizar o que ele chamava, né, desses processos simbólicos, né? E tem conversa dele com Salomão, né, aqui dentro. Cara, uns diálogos geniais, né? Ele se perguntando ali, pô, você, Salomão, como é que você tem tantas mulheres? Isso era contra a idade, porque você era adorado por Deus. Então, cara, ele fazia uns questionamentos e Salomão perguntando, isso tudo criação da cabeça dele. Eu acho que ele dava umas fumadas na erva danina, né? Aquela erva danina maravilhosa, que tem um povo aí que gosta dela. E aí o que acontecia, né? Ele ficava ali naquelas abstrações, pananana, escutando Bob Marley, se tivesse na época ele estava escutando, e ficava naquele negócio louco, né? E trazendo esses diálogos assim, quase loucos. Esse livro, inclusive, ele foi proibido de ser comercializado para leigos durante muito tempo, né? Por quê? Porque, como a Sheila mesmo comentou, você precisava ter um conhecimento prévio, porque senão você ia, né, dizer assim, meu Deus do céu, né, etc. Né? E aí, foi a partir, né, foi a partir desse processo que, inclusive, tem uma versão desse livro, o Flávio demorou um século, exatamente, Flávio. Tem uma versão desse livro ilustrada, mas na época era caro pra cacete, eu não comprei, mas eu ainda tenho vontade de comprar, né? Era todo ilustrado, com as ilustrações que ele fazia. E era um artista, né? Era um artista, o cara era um artista, cara. Nós vamos falar mais sobre isso na semana da psicanálise. Olha, Elias, tá? Elias já tá me puxando a orelha aqui para não entregar muito conteúdo para vocês. Nosso querido Elias, eu vou estar com ele, ó. Com Elias, nesse debate maravilhoso sobre essas questões. Então, Jung, ele desenvolveu essa ideia do inconsciente coletivo. E eu gostaria de encerrar essa live com perguntas. Vocês podem fazer perguntas, né? Vocês podem fazer perguntas, alguma eu vou responder agora, que eu acho que dá mais, ainda nós temos um tempinho, temos ainda 5 minutinhos. Ou, se eu não souber responder, eu coloco Elias aqui para responder, porque ele sabe tudo dessa bagaça aí. Sabe tudo de Jung, de Lacan, de Freud. Eu sou apenas um estudioso, né? Sou apenas um estudioso. Eu costumo dizer que eu sou um aprendiz, né? E trago esse conteúdo para você de uma forma, num processo de divulgação científica, né? De divulgação histórica, né?
Eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa que difundo o conhecimento de uma forma leve, para que as pessoas comecem a se interessar por isso e caso eles queiram realmente se aprofundar, que eles possam comprar os livros e fazer cursos e se aprofundar nessa área maravilhosa que é a mente humana, né? Que é uma coisa maluca, é um quebra-cabeça louco, né? Então, o que ocorreu, Eduardo? Caramba, o que ocorreu, cara, com essa parada toda? A parada toda hoje é justamente isso, né? Essa questão do inconsciente ali, como esse repositório de emoções e de recursos, né? E esse inconsciente coletivo como um processo que vai sendo desse movimento, né? Foi justamente a gente entender que nós somos um ser dotado de grande sabedoria universal. E eu quero deixar essa última frase com você. Nós somos seres dotados de uma sabedoria universal, porque não faria sentido nós evoluirmos, nascermos, ter filho, né? Comer, defecar, dormir, se a gente não tivesse um mecanismo de herança, um mecanismo evolutivo que pudessem transferir esses saberes universais para que a partir das nossas experiências nós pudéssemos ser pessoas melhores. Eu não pretendo ser a melhor pessoa do mundo. Eu não quero ser, na verdade, não é que eu não quero, eu sei que eu estou no meu processo evolutivo de aprendizado. E se eu estou no meu processo evolutivo de aprendizado, eu estou buscando me melhorar o tempo inteiro, aprender coisas novas, eu entendo que muito desse processo eu vou passar para os meus filhos, que eu vou passar para os meus netos. E essa sabedoria universal, muito ainda, está sendo descoberta. Esse processo metafísico que nos faz ter capacidades e habilidades inatas, incríveis, que não é justificado por aprendizados, por condicionamentos, por comportamentos, e que muitas vezes só pode ser explicado a partir desse cara, tá? A partir dessa perspectiva do inconsciente coletivo. E é isso que eu gostaria de deixar para você, essa mensagem. Lembre-se, você é um ser divino, você é um ser dotado de inteligência, de bênção, mas principalmente você é uma pessoa única. E como uma pessoa única, o seu papel é impactar as pessoas à sua volta com sua sabedoria. E a sabedoria carregada com tudo que você aprendeu, com todas as suas dores. Dores é aprendizado também. O pessoal, meus traumas, trauma aprendeu, cara. Todo mundo aprende com trauma. E se você não aprendeu antes, você vai aprender agora. E tudo isso permite que você seja apenas uma pessoa melhor, todos os dias. Curtiram essa live de hoje, pessoal? Foi interessante? Se você achou interessante, dá muitos coraçõezinhos aí, vai, dá muitos corações. E lembre-se de encaminhar, eu vou colocar essa live no IGTV, tá? Lá no meu IGTV. E aí, depois a gente vai apagar as lives. A gente nem apagou ainda as lives de ontem, a gente deixou um tempinho para você, mas provavelmente a gente vai apagar hoje sobre tudo isso. Já dá uma assistida lá nas outras lives passadas. Lembre-se de entrar no Instagram do Elias.pc, que tá com a live dele às 19h15. 19h15, hein? A live lá do Elias. Porra, tá sensacional a live dele, tá? O cara é psicanalista clínico, né? Tem que respeitar. Tá sendo também replicado lá no Instagram do Inner, tá? Lá no Instagram do Inner, e você vai aprendendo um pouco mais sobre a mente humana, sobre esse tal de inconsciente. Hoje o Elias vai estar junto, hoje às 19h15. E lembre-se de se inscrever na Semana da Psicanálise 360. Olha a minha camiseta aqui, ó. Nem Elias tem uma camiseta dessa. Elias não tem essa camiseta, só eu que tenho, tá? Ele vai receber a dele ainda, eu já recebi, ó. E a partir da próxima semana, nas nossas lives, nós vamos sortear camisetas para você, para que a gente possa, desde que a gente alcance o número de inscritos. Então já encaminha para os seus amigos, para todo mundo que queira aprender um pouco mais sobre psicanálise. Vai ser muito interessante isso, hein? Presta atenção. Lembrando também que você pode participar deixando seus comentários lá no IGTV, hein? Curta, salve, compartilhe lá no IGTV as lives e comente, que a gente vai
responder as suas comentários, tá bom? E ontem foi a Sheila, que está aqui conosco, né? Professora também do curso de psicanálise, né? E foi incrível, né? Só recebi elogios ontem, foi incrível. As lives estão realmente já estão realmente incríveis, tá? Estão realmente incríveis. Se eu fosse você, eu não perderia. Estão verdadeiros cursos. As lives, o conteúdo que eu trouxe para você aqui é um curso, quase um curso, uma aula de um curso, né? Então fique atento, participe. Esse conteúdo a gente está entregando de forma gratuita, sempre de uma forma leve, com sequenciamento lógico, com didática, para você ficar, ó, sabido. Você tem que ficar sabido, hein? É isso aí, pessoal. Um beijo no seu coração. Agora eu vou almoçar, hein? Um beijo no seu coração, fica com Deus e até amanhã, 12h15. Tchau, tchau.